Eita, exatamente faltando 2 minutos e eu já cheguei chegando aqui, né? Pois é. Aquele mar chegando, né? Bom. Bom dia, 10 horas e 59 minutos e Quelimar já está chegando. Quelimar, vamos marcar para que eu possa entregar a você um material singelo, né? Que assim posso lhe dizer, né? Para que a gente possa aí contribuir um pouco com as nossas meninas, né? Com o nosso futuro. Exatamente 11 horas, na cidade mais bonita do Brasil, quiçá do mundo, que é o Rio de Janeiro. Certamente, todos os dias vocês sabem que eu chego aqui com aquela disposição, com aquela vontade de falar. Muitas das vezes, eu ando já, não tem ninguém, mas eu estou falando, e no final sempre tem uma boa repercussão. Ocorre que hoje é um dia atípico, né? É um dia em que a gente não tem assim muito... Dom Chico, grande beijo. Hoje é um dia, inclusive Quelimar e Dom Chico são duas pessoas que conhecem muito bem o problema de comunidades, né? Digo para vocês o seguinte: não gosto e não falo de política. Tem coisas que não está na minha estirpe. Eu não falo de política, não gosto de falar, e quando falo é sempre em tom de brincadeira, né? A pandemia, todos nós já sabemos que ela existe, então por isso não há o porquê de eu, durante esses 60 minutos, tecer os comentários e mostrar uma estatística que é mais do que conhecedora de todos nós. Então também não faz sentido. Posso fazer alusão a uma coisa ou outra, mas não posso criar uma determinante, nenhum foco específico para essa, vamos dizer assim, para esses temas. Mas hoje a gente não fala de política, mas fala de segurança pública, né? É lógico que eu vou falar da Terra de Noel, porque toda quarta-feira é um bairro do Rio de Janeiro que nós temos que apresentar, né? Aqueles até que não conhecem. E eu vou chegar até a Baixada, porque eu tenho amigos em Mesquita, em São João de Meriti, em Belfor Roxo, Caxias, meu Deus do céu, Morro Agudo, Miguel Couto e por aí afora vai. E eu não vou deixar de falar nesses lugares, porque todos os lugares do Rio de Janeiro fazem parte de mim. Mais especial eu quero hoje, inicialmente, aproveitando que eu tenho duas pessoas que bem representam comunidade, que é Quelimar e Dom Chico, dizer que deveras profundamente preocupada com a segurança, com a nossa segurança, e dizer que lamentável o que ocorreu ontem na comunidade do Lins de Vasconcelos. É óbvio, e eu costumo utilizar o critério balançar. Não é exclusividade, não é mais exclusividade de comunidade, né, a constante denominada assassinato. Eu considero isso um assassinato, né? Que é o que foi. Não acontece só na comunidade, mas na realidade, a maior parte
a maior parte desses acidentes fatais estão por conta do espaço físico denominado de comunidade. E ali as pessoas parecem que vivem constantemente o momento denominado de medo. Esse medo que nos assusta. E mais uma vez ontem, na comunidade do Lins, o ocorrido causou uma espécie e realmente parece que nós estamos vivendo a época da lágrima. Parece que todos os dias nós acordamos diante de um fato que não podemos ser omissos e não podemos fazer de conta que não está acontecendo, né? Uma menina nova, quando eu digo nova, não que pelo fato de ser nova eu vá dar alusão a isso, porque eu acho que a vida, se Deus nos deu a vida, Ele sabe exatamente o momento certo de nossa partida. Qualquer coisa que saia desse script já nos causa espécie e a gente faz um comentário mais preciso. É necessário que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado com as incursões que ocorrem nas comunidades. Independente de quem seja, precisamos entender que é muito doloroso ver um corpo estendido no chão, seja ele quem for. Quando existe atos impróprios, quando existe momentos que o Código Penal por si só determina sanções, vamos cumpri-la, né? Eu acho que matar, embora esse Código Penal, artigo 121, diga matar alguém já induz a, é bem complicado. E complicado mais ainda quando a gente consegue deparar com uma pessoa que está no momento inicial de sua vida, que é uma trabalhadora, né? E parece-me que também prestes a dar à luz, e vidas interrompidas. Senhoras, senhores, quem não sente, quem de nós não se sente em ver um ser humano estendido no chão da forma mais absurda possível? Então, Quelimar, foi na sua comunidade, sei exatamente que você tem uma relação estreita com o familiar da moça que ontem veio a falecer por conta de, eu digo que foi um acidente, sabe? Eu prefiro considerar um acidente e na realidade vidas que encerram, porque uma família que é família, quando um familiar vem a óbito, essa família fica de luto permanente. E não é esse o momento, Quelimar, mas com toda certeza, saiba que foi um ato lamentável e se vai apenas para a estatística, eu tenho também uma norma comigo. Está perdido. Portanto, esse número a mais parece que para um órgão determinado ou para os órgãos determinados não faz muito sentido. O sentido faz mesmo
para o familiar que perdeu essa menina na flor da idade. Então, Querimar, as minhas desculpas, né, por me tornar um dos seres impotentes no momento desse tão sério. E eu peço de forma assim muito singela, que eu nem sei aonde chega. Chego em Singapura, né? Chego em Lisboa, chego em Dubai. Nossa senhora, eu tô ficando chique, né? Paris eu não cheguei ainda não, mas eu vou procurar alguém para ver se alguém dá um like para mim. Esses vídeos que faço, que são tão singelos, eu acho que eu não tenho voz, a não ser parlamentando com os meus amigos. Mas eu gostaria muito, muito, muito que os dirigentes do nosso estado, do nosso país, dessem um pouco mais de atenção ao futuro desse país, porque o presente a gente já viu. E eu comecei no presente e a minha fala já é passado. Então, o presente eu já estou vendo, mas o futuro precisa ser olhado de uma forma diferenciada. Então, vai o meu pedido aqui, né, às pessoas responsáveis por essa, vamos dizer assim, por essa proposta de segurança, né, porque parece que a gente não tem segurança, então eu penso numa proposta que repense a forma, a abordagem, enfim, repense o que é possível fazer para dar um pouco mais de segurança à comunidade de qualquer lugar. Em especial, não é a ferro e fogo que iremos conseguir nada. Já está mais do que claro de que a força acaba gerando guerra, qualquer tipo de guerra. Não podemos achar que vamos solucionar uma situação que já acontece desde 1500 e qualquer coisa. Então vamos olhar para essas comunidades de forma que possamos levar para essa comunidade um pouco mais de carinho, um pouco mais de amor. É necessário que junto com essas comunidades, e todo mundo vai dizer que isso já se faz, mas o já se faz, que só se faz para aquele que pode se aproveitar de algum momento. Então, olhe mais, recorram às instituições de ensino que têm o curso de serviço social e espalhe esses profissionais, que não são poucos, por essas comunidades, que possam fazer uns trabalhos voluntários para as suas universidades de caráter obrigatório e mostrar por que querem ser assistentes sociais. Então está aí. Está na hora também do Rio de Janeiro fazer o que São Paulo está fazendo, e não há um ato político meu, mas sou sincera a vocês, seja quem for, se tiver candidato lá pelas bandas do café, eu vou sair de minha casa para nele votar sim. Está lá construindo casas em conjunto com várias sociedades, com várias universidades, e dando uma qualidade de vida melhor. Ninguém é pobre porque quer ser pobre. Ninguém quer abrir sua geladeira e não ter comida. Embora eu acho que ninguém tem que pedir migalha. Sou contra qualquer bolsa, não quero saber de bolsa. Quem arrumou seus filhos, que cuide. Se você arrumou 50 filhos, é você que tem que cuidar dos seus filhos. Agora, eu preciso de um Estado
e quando eu digo Estado, é uma nação, que conduza essa criança para que se torne amanhã um adolescente, um adulto, construa a sua família e com uma base mínima. Partindo dessa premissa, eu acho que está na hora da sociedade clamar. Não é por uma justiça ferrenha, não é isso, mas está na hora de nós pararmos e pedirmos o mínimo necessário, que é condição para um futuro melhor. Esse futuro que está incerto, esse futuro que está duvidoso. Está na hora de se juntar àqueles que querem trabalhar em prol de melhorar. Então, aos canais competentes, às grandes figuras, à elite da política, está na hora de irem até as universidades, contactar as alunas de serviço social, que várias universidades no Rio de Janeiro têm, e pedir para que façam projetos para melhorar a condição social das pessoas de comunidade. Várias universidades, assim como hoje está aí Mônica Patrícia, psicóloga, está na hora de irmos às universidades, chamarmos esses psicólogos pretensos, futuros psicólogos, e pedir que façam projetos de apoio às pessoas dessa comunidade. Mas é ir lá, não é ficar sentadinho no escritório, nem na sala da universidade, nem na sua casa no ar-condicionado, é ir lá. É sentir na pele as dificuldades para, através dela, ter como buscar um caminho. Então, fica aqui a minha solicitação aos órgãos competentes e dizer que, Limar, aceite aí o meu carinho, o meu respeito, e dizer para você que essa luta parece que não vai acabar nunca, nunca. Parece que quem é pobre, quem é rico. Isso aqui parece que não terá fim, a não ser que as cabeças pensantes passem a adentrar, a subir, a conviver com a comunidade. Não é chique a sinhazinha assistir um grande samba lá na comunidade, dizer que sambei todas? Então, vai lá, ajuda. Não é o dinheiro, não é pura e simplesmente tirar foto e colocar como eu vejo. Vão lá, dão um grão de arroz, depois colocam no seu Face. Fazer bem, não olhar quem. Isso é uma vergonha, porque quem ajuda não precisa aparecer. Quem ajuda é porque quer ver um dia melhor. Quando eu falo isso, é porque nós, todos os dias, abrimos aí as nossas redes sociais e tem alguém com 1 quilinho de arroz, com 2 quilos de feijão, dizendo, fazer bem. Não, se você fez, ninguém precisa saber. É você e Deus, acabou. Então eu peço, aí se chegar, né, já que chegou em Singapura, já chega em Hortolândia, já chega em Lisboa, já chega em Dubai, eu tô ficando internacional, por favor, vê se chega aí nas autoridades e aclarem a mente e coloque a universidade dentro das comunidades, ajudando as pessoas na urbanização. Aí temos arquitetos, engenheiros que podem fazer projetos de término de curso lá. As faculdades de ciências jurídicas podem ter, sim, um postozinho lá para atender o menos favorecido nas questões de vara de família, nas questões de direito do trabalho. Já pensaram nisso?
Criem polos. Aí vão dizer, tem associação disso, associação daquilo. Eu não quero saber da associação, eu quero saber do Estado cumprindo com o seu papel. Não adianta dar dinheiro para a creche se você não manda pedagogos comparecer naquela creche para saber como é que esse dinheiro está sendo utilizado. Nós temos vários alunos de pedagogia se formando aí também. Então, nós somos o país, por incrível que pareça, ele tem todas as formas para poder criar uma relação de ajuda. Tem a comunidade? Tem, mas na comunidade tem um espaço físicozinho que dá para fazer uma horta, que dá para criar uma galinha. Vamos trazer a zona rural para aqui e vamos ter o mínimo para poder essas pessoas terem o que comer. Ninguém está pedindo caviar, está se pedindo um caminho, uma condução para ajudar a comunidade a ter um futuro melhor. Senão, não terão. Eu não quero saber de bolsa, porque essa bolsa é uma acomodação. Essa bolsa é pura e simplesmente o engana aquele que está lá para ver. Eu não quero saber de bolsa. Eu não quero saber que se você arrumou 50 filhos, que o problema foi seu. Mas, por favor, o Estado está na hora de se mexer. Porque senão, quantos corpos estendidos no chão nós vamos encontrar? Ou então, chegar ainda com vida no Miguel Couto, no Souza Aguiar, que os enfermeiros, que os médicos, que os maqueiros fazem o impossível. Vocês não fazem ideia do como eu costumava dizer o seguinte, todas as vezes, eu quando supervisora de estágio de uma instituição de ensino, todas as vezes que eu chegava no Miguel Couto, a enfermeira Chile já olhava para mim, eu dizia, por favor, mede minha pressão. Toda vez que eu ia ao Miguel Couto, a minha pressão ficava de forma assim, 18, 17, e lá ia Chile chamar o médico, não sei o quê. Eu acabei tendo que despachar o estágio no restaurante do Leblon, porque eu não conseguia adentrar dentro daquele hospital. Tamanho era o desespero daqueles médicos, daqueles enfermeiros, antes da pandemia. Eu imagino o que não seja com a pandemia. Então fica aqui, pelo amor de Deus, olhem, senhores chefes de estados, figuras importantes, olhem para a comunidade como um espaço físico de criaturas que estarão vivendo o nosso futuro. E eu, como velha, vou precisar desse futuro para me ajudar, me auxiliar. Quelimar, mais uma vez, meu respeito, minha indignação e a certeza de que não tem como não se ir às lágrimas vendo uma menina nova, promissora, uma pessoa de trabalho e mãe que não teve a chance sequer de poder conduzir seu filho, porque o destino, não, o homem cruel, o homem despreparado, assim o fez sua voz calar. Fica a minha indignação. Está aí. Falei e ponto. Portanto, vamos falar de Vila Isabel. Nilza presente, RP, chegando aí para saber do bairro onde ele é compositor. Mônica Patrícia, beijo, beijo, beijo. Quelimar, muitíssimo obrigado. Josiane, não achei você hoje aqui, mas daqui a pouco você chega. Portanto, ótima quarta-feira, RP também, e vamos falar de Vila Isabel, né? Porque quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba. São Paulo dá café, Minas dá leite e a vila
Isabel da Samba. Pois é. Vamos de Vila Isabel? Hoje vamos falar de bairro e amanhã nós vamos falar também na escola de samba de Noel. Vamos que vamos. Vem comigo, vem. Pois é. Vila Isabel é um bairro de classe média alta da zona norte do município do Rio de Janeiro. Conhecido por ser um dos berços do samba aqui do nosso país. Está localizada na subprefeitura da Tijuca e tem como vizinhos o Grajaú, Maracanã, o Andaraí, a Tijuca, o Engenho Novo e a Serra do Grajaú. O bairro de Vila Isabel é sede da região administrativa de Vila Isabel, a mesma que engloba os bairros, como eu já falei, parte deles, né, que vai de Vila Isabel, Andaraí, Grajaú e Maracanã. Interessante, não sei se vocês sabem, que o bairro de Vila Isabel, ele consegue ter na sua história o índice de qualidade de vida que no ano de 2000 era o 27º melhor lugar do Rio de Janeiro para se viver, diante de 126 bairros que foram avaliados. Então, se fez a avaliação de 126 bairros, entre eles, Vila Isabel foi considerado o 27º melhor bairro para se viver dentro do Rio de Janeiro. E eu vou complementar para vocês, hein? Só não é melhor mesmo porque não tem praia. Porque se tivesse praia, olha, meu nego, minha nega, sinceramente, não teria lugar melhor senão Vila Isabel. Vila Isabel é terra de Noel, hein? Bom, o bairro, olha que interessante. O bairro surgiu do espírito empreendedor de João Batista Viana Drummond, que foi, depois, mais tarde, ele é empreendedor, e vocês sabem, né, que empreendedor, naquela época, era quem tinha o larjan, né, o tuju, enfim, quem tinha o dinheirinho. E ele era um grande empreendedor, porque certamente ele tinha grandes negócios. E, mais tarde, ele foi denominado de Barão de Drummond. Era um empresário progressista, ou seja, ele pensava acima do seu momento. Isso nos levando a crer que talvez por essa razão o bairro de Vila Isabel já tenha, vamos dizer, na sua formação, uma estrutura de que ali as coisas deveriam ser melhores. Por essa razão, talvez, sendo o bairro Vila Isabel considerado o 27º melhor bairro para se viver dentro do Rio de Janeiro. Então, assim sendo, João Batista Viana Drummond adquiriu as terras da Imperial Quinta do Macaco, que era de propriedade da imperatriz Dona Amélia. E quando, após a promulgação da Lei do Ventre Livre, em 1871, olha só, os escravos foram liberados, que eu não digo libertos, em 1888. E a Lei do Ventre Livre, 1871, que todos sabem muito bem, que o que era a Lei do Ventre Livre? Era que todas as crianças que nascessem a partir de promulgada essa lei não seriam mais escravos do Brasil, né? Então tem aquela canção lindíssima que diz, né? Mais tarde, né? Raiou a liberdade. Esse sublime pergaminho, ele conta ele fala de tudo que aconteceu no momento em que os escravos eram considerados ainda um ser menor, né? Então, neste samba enredo, Sublime Pergaminho, os autores relatam todos os momentos
da escravidão, dizendo todas as leis que propiciaram ao indivíduo da epiderme escura um pouco mais de satisfação em estar vivo, né? Bom, então, após a promulgação da Lei do Ventre Livre em 1871, os escravos desta propriedade, que era da imperatriz Dona Amélia, foram libertados, eu digo liberados. De acordo com a descrição desta propriedade, que fora adquirida pelo Barão de Drummond, a Fazenda dos Macacos era delimitada ao norte pelo Morro do Macaco. Então ele ficava, essa fazenda ela ia desde o Morro do Macaco até chegando a São Francisco, a Rua São Francisco Xavier, e dava confluência com a Rua Barão de Bom Retiro. Então, todo aquele entorno de Vila Isabel, chegando próximo à Universidade do Estado do Rio de Janeiro e indo lá para o chamado Jardim Zoológico, tudo isso era uma propriedade, uma fazenda de Barão de Drummond. Certamente ele era um ser abolicionista, ou seja, ele gostava de parlamentar, de versar sobre a libertação dos escravos. E como ele era uma pessoa que era a favor da abolição, ele era uma figura de destaque entre os políticos que compartilhavam com o mesmo ideal. Então, todo aquele indivíduo que era a favor da abolição dos escravos tinham o seu reduto. E podemos assim dizer que Barão de Drummond era uma das pessoas que compartilhava com aquele grupo, buscando uma solução para a libertação dos escravos. Uma vez que é bom que saibamos, né? E eu acho que todos nós aqui sabemos, apenas um processo de ilustração, é bom que saibamos que o Brasil foi o único, ou melhor, foi o último país a aceitar a libertação, a liberação, eu não digo libertação, eu não entendo libertação, aceitar a liberação dos escravos. Esses escravos sendo liberados, que disseram libertados, eles certamente chegaram a compor a história não só pela propositura da libertação, mas por ser um ato em que havia pressão, né, do setor externo, né? Os Estados Unidos, por si só, que ditou sempre a regra do jogo para o mundo, estava sempre de olho no nosso país por conta de dizer até quando vocês vão insistir nesse negócio de deixar as pessoas enclausuladas e dizer que ainda é uma nação. Vamos parar com isso. Bom, então, a partir daí, Drummond deu às ruas e praça de nomes alusivos à causa, né? A própria denominação do bairro foi em homenagem à Princesa Isabel, que eu não sei se vocês sabem, né? A Princesa Isabel, vocês quando passam pela Boulevard 28 de Setembro, é uma homenagem que fora dada em função da Lei do Ventre Livre sancionada, né? Ou seja, quando se sancionou a Lei do Ventre Livre, Barão de Drummond resolveu, foi num dia, certamente aí num dia 28, ele resolve dar o nome da hoje Boulevard, mas é Avenida 28 de Setembro, esse número de 28, por conta de ser o momento em que ocorreu a sanção, né, ser sancionada a Lei do Ventre Livre. E o bairro ele foi oficialmente fundado em 3 de janeiro de 1872, inspirado no urbanismo
parisiense. Jorge Salles chegando, o grande design e o homem do carnaval. Ele é do Planalto, hein? Já disse tudo, né? O homem do carnaval de Brasília, que muito bem faz aí todos esses designs, essas arquiteturas de publicidade que vocês veem aí, é feito por Jorge Salles. E se quiserem fazer algum, é só falar comigo que eu direciono ao Jorge Salles com os precinhos, ó, que vale a pena fazer aí a sua mixagem, a sua montagem, porque ele é bom nisso. Vocês viram que ele fez eu cantando, aquelas coisas todas. Bom, então vamos lá. Assim sendo, a Vila Isabel, ele foi todo inspirado numa proposta parisiense. E para poder urbanizar e lotear a Vila Isabel, Drummond organizou a Companhia Arquitetônica de Vila Isabel, ou seja, ele criou uma companhia, uma empresa, né, de arquitetura para organizar o bairro. O negócio lá é chique, organizar o bairro de Vila Isabel. Consequentemente, ele contratou um arquiteto chamado Francisco Joaquim Bittencourt da Silva. E Bittencourt da Silva foi o nome que fora dado à Faculdade Bittencourt da Silva, lá próximo à Central do Brasil, uma escola de licenciatura e de administração, no qual eu fiz uma licenciatura em administração nesta faculdade. Bom, as terras da fazenda, como eu já disse para vocês, quase todo o Rio de Janeiro era fazenda, né? Então, lá, a fazenda, que tinha o nome de macacos, né? Então, as terras da fazenda, elas eram cortadas por duas estradas. Uma dos macacos e a do Cabo Sul, que se tornaram, olha só, a estrada do macaco passou a ser a Boulevard 28 de Setembro, certo? E a Cabo Sul passou a ser a Barão de Bom Retiro. Tanto é que se vocês hoje passarem por algum lugar e tivermos ainda pessoas, filhos de pessoas que residiram desde o início, vão comentar que lá a Cabo Sul era o local que hoje nós temos a Barão de Bom Retiro. Josiana, olha, beijo para você, para o esposo, tá? E para essa criança que eu amo de paixão. O sistema de bonde lá em Vila Isabel era atração. Olha que coisa interessante. E atração de animal. E era provido pela Carrier de Vila Isabel, que era a Companhia Ferro Carrier de Vila Isabel. Eu não sei se vocês sabem que a Carrier era uma empresa com capital americano e francês, que deu base, alicerce, a podermos ter os bondes aqui no Rio de Janeiro. E, consequentemente, essa luz, minha enfermeira predileta, Angel Carvalho, acordando agora, hein? Tudo bem. Essa luz que nós temos em casa, se vocês não sabem, ela advém da Carrier. Carrier era uma empresa que trouxe os bondes e fomentou a eletricidade para nós. E foram eles, os ingleses, os americanos, que impulsionaram a nossa energia elétrica, em especial aqui no Rio de Janeiro. Então, a Carrier hoje é SESA, Serviço de Eletricidade Sociedade Anônima Light. E como vocês sabem, né, minha sobrinha está aí, a professora Célia já trabalhou em tudo na vida, né? E eu fui uma das funcionárias da Light, Serviço de Eletricidade S.A., dos idos de 1975, 76, 77, 78. Portanto, me orgulho muito de dizer para vocês que os bondes
após a tração de animal, ele passou a ser elétrico, oriundo da Carrel, que era uma empresa inglesa, francesa, e a gestão acabou sendo por alguns canadenses, que na minha época ainda existiam. Em 1978, existia na Light alguns canadenses administrando alguns setores da Light, aqui no Rio de Janeiro. No bairro também de Vila Isabel, existiu a Companhia de Fiação e Tecidos Confiança Industrial. Era uma fábrica de tecidos localizada no bairro chamado Aldeia Campista. Entre os bairros, ora, eu não tenho dúvida, né? Entre os bairros de Vila Isabel e do Andaraí. Quando eu digo baile de Vila Isabel e Andaraí, eu estou falando, para quem não conhece, próximo aonde nós temos a Rua Maxwell. E ali fora fundada essa fábrica em 1885, ou seja, 3 anos da liberação dos escravos, né? Hoje a fábrica, ela abriga o Boulevard, né? Que me parece que é o antigo Extra, e hoje ao lado do Guanabara. E ali acabou sendo um grande shopping. Há muitos anos que ali eu não passo ali por muitos anos. Mas aquela fábrica, a antiga fábrica, deixa um legado. Deixa a vizinhança do Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro. Nem melhor nem pior, apenas uma escola diferente. Eita! Então, o bairro tem 9 prédios tombados pelo patrimônio histórico. No Jardim Zoológico, se vocês não sabem, em Vila Isabel, abrigou o primeiro jardim zoológico do Brasil. Então, todas as vezes, atenção, professores, Josiane, todas as vezes que se falar em jardim zoológico, tenho orgulho de dizer que o primeiro jardim zoológico do Brasil era sediado ali em Vila Isabel, entre o final da Vila Isabel, né, a Rua Visconde de Santa Isabel, junto com a subida da Grajaú Jacarepaguá e a Rua Barão de Bom Retiro. Nesse espaço, nós temos um lugar lindíssimo, denominado hoje de Recanto do Trovador. E ali, nem vou contar para vocês, acho que vou, né? Não tem problema, que eu quero que vocês saibam mesmo, o Barão de Drummond, com base nesse jardim zoológico, criou o quê? O Jogo do Bicho. Então, o Jogo do Bicho foi criado, e vocês veem, né? Barão de Drummond, ele foi um progressista, ele foi um empreendedor. Não é à toa que nós temos Drummond, né, em ascensão permanente no espaço físico denominado Jogo de Azar. E aí Drummond cria o Jogo do Bicho. Vamos deixar isso quieto, quem sabe num dia a gente conta essa história, né? Porque a Globo já contou, já mostrou Castor, enfim, viajou aí na maionese, mas no cenário cultural, o Jogo do Bicho também teve a sua parte em que mostrou a versatilidade de um barão, ou seja, não foi nenhuma raia miúda que inventou o Jogo do Bicho, foi um barão, né, progressista, empreendedor, milionário, que criou o Jogo do Bicho. Vamos encerrar, esquecer essa parte para não dar nenhum tipo de problema e eu esquecer o nome de pessoas famosas aqui. Vamos esquecer isso. Vira essa parte. No início do século XX, o bairro tornou-se o ponto de encontro de músicos e boêmios como Noel Rosa. Foi adquirido então o bairro, a fama do bairro da boemia. Então, no meio da Boulevard 28 de Setembro,
nós temos ali a Igreja da Matriz de Vila Isabel, a Basílica Nossa Senhora de Lourdes. Dizem que ali, dizem não, eu vivi isso, né? Nessa igreja, na época de Quaresma, né? Que nós temos aí, o momento em que vai do carnaval até o sábado de aleluia, existe ali um ritual que falam nas paradas de Cristo. E nas paradas de Cristo, eles reproduzem dentro da própria igreja, por conta de ser uma igreja bonita, grande e com espaço suficiente para justificar as tantas paradas, né, que ocorreram antes do falecimento de Jesus Cristo. E ali eles fazem as paradas, me parece que são 7 ou 11 paradas. Não posso assegurar vocês, mas esse ritual católico acontece de forma vertiginosa e interessante, independente de religião, é bom que saibamos, ali naquela matriz da Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, né? E interessante também para as pessoas católicas e não católicas, que dizem que a Nossa Senhora de Lourdes, ela apareceu, a sua aparição fora para os católicos em 7 vezes. E curiosidade ou não, das 7 vezes, 2 delas têm muita conotação com a minha vida. Ou seja, uma das aparições de Nossa Senhora de Lourdes fora no dia 23 de abril e uma outra em 16 de julho. São 2 datas que elas têm grandes significados, vamos dizer assim, na minha história de vida. Mas vamos que vamos. Luiz Paulo, chegando para escutar um pouco de Noel. Noel é o cara da bola, né? Até hoje. Bom, então, através de Noel Rossi, a fama do bairro se alastrou, né? Então, assim sendo, nós temos ali, não só neste bairro, quando eu digo para vocês que Vila Isabel tem tudo, só não tem praia, vocês não querem acreditar, né? Além dessa grande basílica, né, que foi concedido pelo Papa João XXIII, nós temos ainda uma igreja de Santo Antônio, que ela fica bem no alto, né? Ela tem um templo. Esse templo, ele foi cedido na época também pelos poderosos da igreja, né? E que dá para se ver as 2 igrejas, dá para ver que o bairro era um bairro religioso também. Bom, assim sendo, com relação à gastronomia, indiscutivelmente, vocês sabem, tem algumas pessoas aí que gostam de uma cerveja, hein? Olha Luiz chegando, Angel chegando, olha o time todo chegando aí, né? Não sei se gostam de cerveja, mas Luiz eu sei que gosta. Com relação à gastronomia, o bairro de tradição da Boemia agrega e agregou grandes bailes, né? Nós tivemos aí o Petisco da Vila, que foi extinto por falta de numerário, no momento em que essa pandemia acabou se tornando nosso par constante e os donos já estavam endividados, determinaram que fechar seria a solução para não terem que pedir a decretação de falência. E, consequentemente, o Petisco foi um bar que se podia encontrar de quando em vez Aldir Blanc, Martinho, Neguinho da Beija-Flor, Jamelão e o cartunista Jaguar. Jaguar, então, tinha um carinho imensurável por Vila Isabel, né? Graças a esses tantos e outros fregueses, o Petisco da Vila, olha o outro fato, hein? Alcançou o posto de maior vendedor de chopp do país, com média de consumo mensal de 42 mil litros de chopp. Gente, imagina só, que coisa absurda, e como essa gente bebia lá, né? Pois é.
Outro bar badalado do bairro é o Carioca da Vila, bar requintado e irreverente. Os pratos têm nome que fazem referência também ao bairro, enaltecendo o espírito bairrista dos moradores da vila. Aí temos aí também, e eu conheço bem, a tradicional adega Vilas Boas, que fica entre a 28 de setembro e a rua Silva Pinto. Interessante que de um lado nós temos na Silva Pinto, sentido Teodoro da Silva, a adega Vilas Boas, e do outro lado, 28 de setembro com Silva Pinto, uma das maiores confeitarias e cafeteria de Vila Isabel. Vocês de quando em vez veem os vídeos que eu coloco lá da grande cafeteria de Vila Isabel, é ali que eu estou, exatamente naquela esquina. Se numa esquina da direita eu tenho o café, a confeitaria maravilhosa, do lado esquerdo eu tenho a adega. A adega Vilas Boas, ela é considerado, ela tem a fama do melhor bolinho de bacalhau da Tijuca. Então, quando você fala do melhor bolinho de bacalhau da Tijuca, tem que passar na adega Vilas Boas. Luiz, anota aí, hein? Por favor. Jorginho, anota aí. RP é mais do que conhecido, porque afinal de contas é um grande compositor da Vila Isabel. Amanhã a gente vai falar nisso, eu vou falar em você, RP. Veja bem. Bom, nas esquinas das ruas Visconde, Abaeté e Torres Homens, se encontra ali o polo gastronômico do bairro, sim. Então, tem um lugar ali, a Vila Isabel é muito interessante. Tem um lugar que diz o pessoal que desafia a matemática. Por ser uma esquina, quando a gente fala esquina, a gente fala no espaço, né? Como se fosse um quadrado. E ali você tem as esquinas. Não, pois é. Ali, aí só acontece isso mesmo em Vila Isabel. Eu digo sempre, né? Vila Isabel Estácio é um lugar assim que... vocês não fazem ideia, né? Vila Isabel Estácio aqui tem de tudo. O Estácio chegou uma época que chegou a ter até a funerária. Eu falei, agora só falta a praia. Mas aí desistiram da funerária. Bom, tá falando aí, Luiz? Ah, tá. Você está de folga, né? Sei. É, claro. Sou aposentada, tá tudo certo. Bom, acontece que lá em Vila Isabel tem uma regra que vocês não vão entender. Foge a regra. Tem um espaço, né? Que é um dos mais antigos, e ele desafia a matemática. Por quê? Porque nós temos uma esquina que possui 4 pontos, que são as 4 pontas, e 5 bares. Entenda isso. Como é que pode? A esquina com 4 pontos e 5 bares. Bom, o mais tradicional era o Bar do Costa. Todo mundo conhecia. Antes de ir para o samba da Vila Isabel, ou até mesmo para o samba do Salgueiro, o pessoal parava ali, que era um dos mais antigos. Acabou sendo falido há alguns anos, e no lugar dele surgiu um bar chamado de Veja Bem. Olha só, hein? Tem também o Bar Vilarejo, que é outra opção de destaque, por uma belíssima cozinha e com variedades de pratos e petiscos. Bom, ainda em Vila Isabel, nós temos a Rua dos Artistas. Ali, meu bem, é tudo de bom. A Rua dos Artistas também conta com uma outra variedade de bares e restaurantes, com uma filial do chamado Bar do Adão, tradicional bar do vizinho Grajaú, famoso por seus pastéis. Porém, o mais tradicional bairro de bares de Vila Isabel é o chamado Siri, com especialização exclusiva em frutos do mar. E o Siri, até hoje, ali na Rua dos Artistas, bem na esquina, ele atrai um público imenso. Eu acho que o Rio de Janeiro inteiro, quando pensa em comer um bom peixe, com aquela, vamos dizer assim, com o sabor, vamos dizer, de uma culinária especialíssima,
ele vai ao Bar do Siri. Tem 2 lugares do Rio de Janeiro que eu considero como os melhores para se comer peixe. É o Siri e o Cândidos, na Pedra de Guaratiba, que fazia uma parelha, né, com tia Belmira, ali também na Pedra de Guaratiba. Então, hoje, eu poderia dizer para vocês que os melhores bares, restaurantes que vendiam as melhores iguarias de peixe era Siri, em Vila Isabel, e o Cândidos na Pedra de Guaratiba. Consequentemente, o bairro ele possui, Vila Isabel, um excelente comércio, sendo o principal eixo, sem sombra de dúvida, a Rua 28 de Setembro, que ali vocês encontram tudo, mas não tem funerária não. Onde nós temos bancos, lanchonetes, farmácias, restaurantes, igreja, templos religiosos, escolas públicas, privadas, universidade. Ali, na 28 de setembro, nós temos tudo que vocês possam imaginar e mais alguma coisa. Temos a comunidade, sim, do Morro do Macaco, que, sem sombra de dúvida, foi o point da fazenda de Drummond. Bom, o bairro contava com vários clubes, que era o Vila Isabel, o Confiança Futebol Clube, que, como vocês estão ouvindo, a palavra confiança, ela é oriunda de quê? Da fábrica de tecido Confiança. Diz que tem uma história, eu não sei se é da fábrica de tecido Confiança, ou se deve ser Confiança, porque Noel Rosa era dali, né? Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos. Dizem que Noel, eu não tenho certeza, eu não vivi essa época, né? Eu sou idosa, mas não cheguei lá. Dizem que Noel Rosa teve uma paixão por uma pessoa que trabalhava na fábrica de tecidos. Então, essa fábrica de tecidos Confiança, ele ficava ali no horário das 5 horas, às 5h30, com seu chapéuzinho, né? Aguardando essa moça passar, mas parece que ele era uma pessoa assim, boêmio, sambista, imagina, né? Ele trazia todo a malevolência, né, do carioca, né? Foi criado, nascido em Vila Isabel, imagina. Nasceu no Estácio, nasceu em Vila Isabel, meu bem, levanta e tira o chapéu, porque o negócio é estreito, né? E aí, não sei se é porque ele era meio que classe média alta, sambista, ela talvez deva ter ficado um pouco receosa, um homem de muitos amores, aquela coisa toda, mas a paixão dele era essa moça que trabalhava nessa fábrica de tecidos Confiança. E o Confiança, ele tinha sim José Carlos Caetano, a ausência. Eu sei que você perdeu muitos amigos, nós perdemos pessoas queridas, meu Deus do céu, só pedindo a Deus mesmo para nos dar força, para que a gente possa encarar esse momento tão difícil de nossas vidas, né? Mas aí está o síndico da Passarela prestigiando o bairro de Vila Isabel de Noel, né? José Carlos Machini, ele sabe tudo de carnaval e é ele que manda na Passarela do Samba. Chegou no Sambódromo, ele tem uma residência oficial ali, hein? Ele é o cara. Bom, e também é ele o mentor da Casa do Sambista e Prêmio Machine. Imagina. Sou sua fã, hein? Luiz Paulo já está dizendo o seguinte, que em Caxias e São João também, ou seja, ele está querendo dizer que também tem um excelente peixe. Vamos testemunhar para poder falar. Voltando a Noel Rosa, então por essa razão que me parece que essa música veio a calhar com base nessa fábrica Confiança, e esse clube Confiança Atlético Clube também era um clube que existia nos arredores de Vila Isabel. Hoje nós temos ali, aonde tem a Associação Atlética Vila Isabel, que parece que também já não tem mais,
porque eu tenho passado por lá e está escrito vende-se. Tudo acaba nesse estado, nesse país, né? E a Associação Atlética Vila Isabel era o Clube Independência Futebol Clube. E temos o Esporte Clube Maxwell, que sobrevive, mas que também é mantido por uma elite da Vila Isabel. E para quem não sabe, para os sambistas de plantão aí, né? A Nilza está dizendo, Machine, que você é o muso, é o nosso muso. Olha só, hein? Imagina. Olha a Nilza dando aquelas piadinhas em você, Machine. Vamos conversar quando o programa acabar, hein? Vamos saber disso direitinho. Bom, acontece, gente, que na realidade, o Clube Maxwell, hoje mantido por uma elite de Vila Isabel, foi o palco de muitos, mas muitos momentos prazerosos do Acadêmico do Salgueiro. E foi ali que Elizabeth Nunes surge como apresentadora de concursos de mulatas, tá? Concurso Rainha das Mulatas. Ali surge Elizabeth Nunes, que depois passa a ser nada mais, nada menos do que a responsável pelo nosso Acadêmico do Salgueiro. Bom, amanhã eu vou falar sobre poesia e também o samba da Vila Isabel. São 12 horas em ponto e eu vou ficando por aqui, porque amanhã a gente vai continuar essa história emendando com a música e o samba de Noel na terra, lá em Vila Isabel. Beijo, 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 fiquem com Deus e água, sabão e gel. Luiz, Nilza, Angel, Mônica Patrícia, Jorge Salles, meu Deus do céu, Josiane, grande beijo pra você, RP, Kelimar, fiquem com Deus. E olha, tô saindo porque a bateria está acabando, e se a bateria acabar, como é que eu vou ficar? Vou ficar no meio de uma conversa? Isso seria impossível. Portanto, amanhã nós vamos falar na Vila Isabel, na escola de samba, falando da música de Noel. E você não vai perder, porque eu estarei aqui às 11 horas em ponto para a gente amarrar essa história de Vila Isabel, porque hoje eu falei do bairro, mas amanhã eu vou falar da música, do samba e da escola de samba. E você não vai perder, hein? Espero você aqui. Beijo grande, RP! Beijo, Angel, beijo, Mônica Patrícia, beijo, Nilza, beijo, Josiane, beijos, Luiz Carlos, beijo, Dom Chico, você aperte o dá aí para assistir DC Meriti e parabéns, professor Dercinei, pelo seu aniversário, muitos anos de vida, que Deus te proteja, e a nossa Nádia Cursino de Vila Isabel, parabéns para você, muitos anos de vida e feliz por estar aqui com vocês. Amanhã estaremos juntos e misturados. Kelimar, meu carinho, meu respeito, minhas considerações e continue acreditando no seu projeto, em Deus, porque Deus é mais e nós seremos sempre menor diante dele. Somos, afinal de contas, criaturas diante da misericórdia desse Criador. Bom ter vocês. Até amanhã. Não se esqueça, samba, música e escola de samba, Vila Isabel, amanhã, para a gente arrematar essa nossa história. Portanto, falei ponto. Professora Célia de Franco, até amanhã, se Deus quiser. Beijos e um grande abraço, um abraço muito forte através da nossa telinha. Até amanhã, se Deus quiser. Fui!